Quem é o dono do ouro e da prata? A paz seja convosco, amém? Hoje a palavra se encontra lá em Egeu, capítulo 2, versículo do 8 ao 9, que diz o seguinte: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje eu trago essa palavra para vocês pelo seguinte. Uma certa vez eu escutei algumas pregações, enfim, que nós deveríamos escrever as características daquela pessoa que você gostaria que Deus colocasse na sua vida, né? E eu fiz essa lista e entre essas características eu coloquei assim, que a pessoa deveria ser bem-sucedida financeiramente e que essa pessoa, não que ela teria, mas que ela pudesse me ajudar nessa questão financeira, certo? Então, eu estava orando essa semana pela madrugada, né? O Senhor me acordou às 3 da manhã, eu estava num propósito também. E aí ele me fez, eu tenho um caderno de estudos, assim, onde eu anoto minhas coisas, e eu abri esse caderno, né? O Senhor me fez abrir esse caderno. E eu abri bem certinho nessas características que eu tinha listado ali, sabe? E Deus me mostrou essas frases, assim, tipo, parece que elas brilharam, assim, no caderno. E eram 3 frases. Eu não vou saber bem certo te dizer quais foram, mas uma delas era essa, que a pessoa tivesse que ser bem-sucedida financeiramente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu fiquei analisando aquilo, meditando naquilo. E então o Espírito Santo revelou para mim o seguinte: ele falou assim, não te sustentei eu até aqui? O que ele quis dizer neste momento para mim é o seguinte, que eu não devo esperar essa, esse, como eu posso dizer, esse sucesso na questão financeira de uma outra pessoa, porque quem me sustenta é Deus, não vai ser outra pessoa que vai vir me sustentar, é Ele que me sustenta, Ele é o dono do ouro e da prata, e não ninguém. E Ele mostrou para mim, eu não te sustentei até agora, e me fez lembrar de tudo que eu já passei, né? Eu fui morar sozinha, eu e meu filhote no apartamento. Na verdade, eu tinha casado, me separei e, e eu não tinha condições de bancar tudo às custas e ficar morando só eu e o filhote lá. E eu pedi para Deus e Deus me sustentou e eu estou lá até hoje para a honra e para a glória do Senhor. Então ele me sustentou e as batalhas vêm chegando e ele foi me mostrando várias outras coisas que aconteceu nesse período, nesses anos que se passaram, que eu estou, né, morando sozinha, eu e meu filhote, e tudo que ele me sustentou, ele proveu para mim, continua provendo. Então ele falou assim, filha, você não confia em mim? Você não tem fé? Eu te sustento. Eu vou te sustentar. E essa palavra serve para mim e para você. Não só nessa questão, mas para você ter fé e acreditar que quem sustenta você é o Senhor, que é o dono do ouro e da prata. Não se desespere, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes a gente se encontra nessa situação, às vezes não numa situação tão confortável, não temos tudo que gostaríamos de ter, mas temos aquilo que necessitamos. Sabe por quê? Porque às vezes se Deus te desse algo a mais do que você tem hoje, talvez você se perderia, você sairia da presença dele, porque Deus conhece os nossos corações, Ele sabe até onde a gente vai, até onde a gente permanece na presença dele, se Ele nos der aquilo que nós desejamos. Um pai sabe o melhor
O que é o melhor para o seu filho? Então Deus sabe, Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Se eu tivesse uma questão financeira melhor, né, tivesse confortável, talvez eu tivesse saído da presença de Deus. Se ele tivesse me dado essa pessoa, né, que eu listei lá que uma das características era que fosse bem sucedido financeiramente, talvez eu também tivesse saído da presença dele. Um dos pedidos das minhas orações é para que Deus segure na minha mão e não solte, porque se eu segurar na mão dele, eu solto. Então eu peço todos os dias nas minhas orações que ele não solte das minhas mãos. Amém? Então essa palavra aqui fica para você. Confie no Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai prover tudo o que você precisa. Basta você acreditar, confiar e principalmente ter fé. E na palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.